Assembleia Geral, muito boa tarde. O Banco de Portugal confirma a previsão de crescimento do PIB de 1,2% para este ano e melhora a estimativa de crescimento da economia para 2015. O boletim de primavera revê em baixa o crescimento das exportações para os próximos 2 anos. Ao contrário, o Banco de Portugal revê em alta o investimento no país. Pela primeira vez, o Banco de Portugal fez projeções económicas não para 2, mas para um horizonte de 3 anos. O boletim de primavera, divulgado esta quarta-feira, serve apenas para confirmar as previsões anunciadas em março pelo Banco de Portugal. Segundo a instituição liderada por Carlos Costa, a economia portuguesa vai crescer 1,2% este ano, uma subida em relação à previsão anterior do boletim de inverno. Para 2015, o Banco de Portugal estima um crescimento de 1,4%, um pouco mais do que na previsão anterior. Em relação à primeira projeção para 2016, a instituição acredita que o PIB vai crescer 1,7%. O que quer dizer que a economia portuguesa está já numa trajetória crescente, mas o nível do PIB ainda vai ficar abaixo do registado antes da crise financeira. Já em relação às exportações, o Banco de Portugal revê em baixa o crescimento das vendas ao exterior para este e para o próximo ano. Em 2016, as exportações devem voltar a recuperar o ritmo de crescimento. Por outro lado, as importações também são revistas em alta no boletim de primavera. O Banco de Portugal aponta para que as compras ao exterior cresçam 5,4% este ano. Em 2015, o Banco Central acredita que o ritmo das importações vai abrandar e voltar a recuperar em 2016. Uma prova de que o consumo interno também vai recuperar. Em vez dos 0,3% de crescimento estimados no inverno, o Banco de Portugal prevê agora um aumento do consumo privado de 1,3%, mas volta a abrandar em 2015 e 2016. O investimento também foi revisto em alta. O Banco de Portugal estima um aumento do investimento de 1,8% este ano, mas vai disparar para 4,4% em 2015 e 4,5% em 2016. Nestas projeções está espelhada a continuação das políticas de consolidação orçamental em 2015, já que os dados macroeconómicos pioram no próximo ano em relação a 2014 e voltam a recuperar ligeiramente em 2016. No boletim de primavera, a instituição liderada por Carlos Costa deixa uma mensagem muito clara. A recuperação da economia portuguesa apresenta fragilidades. Por isso, é imprescindível continuar o processo de redução do endividamento do Estado e de outros setores sobreendividados, assim como aprofundar o programa de reformas estruturais para permitir a absorção do desemprego. Passos Coelho garante que é preciso esperar pela 12ª avaliação da Troika para decidir a forma como Portugal vai sair do programa de resgate. Mas o primeiro-ministro defende que, caso se opte por uma linha cautelar, o objetivo é não ter de a usar. Parece ser cada vez mais a pergunta cuja resposta dará ao feliz contemplado um prémio de 1 milhão de euros. A um mês da saída da Troika de Portugal, o Governo continua a não dar pistas sobre o pós-Troika. Passos Coelho garante que é preciso esperar pela 12ª e última avaliação para depois avançar com uma das opções disponíveis, saída limpa ou programa cautelar. Mas o Primeiro-Ministro alerta também para outros fatores. Há aspectos de natureza política que eu aqui não referi e que devem também ser ponderados. Nós sabemos que a negociação de uma linha cautelar nunca foi feita e esse, de resto, é um dos inconvenientes ou das desvantagens de poder vir a decidir pela negociação de uma linha cautelar. Ninguém nos sabe dizer qual é a condicionalidade que está associada a ela. O Fundo Monetário Internacional diz que Portugal está vulnerável à volatilidade dos mercados devido às elevadas necessidades de financiamento, um grau de volatilidade que tem de ser avaliado para se poder tomar uma decisão. Há aspectos que são relevantes do ponto de vista prático. Se nós tivermos uma linha cautelar, ficamos mais protegidos da volatilidade externa. É importante procurar avaliar se essa volatilidade tende, nesta altura, a ser mais ameaçadora ou não, porque uma linha cautelar é uma linha que é válida por 1 ano
Pode ser renovada por períodos de meio ano, o máximo 2, o que significa, portanto, que no horizonte em que o problema se coloca, nós teremos de fazer essa avaliação. Uma avaliação difícil, até para o Governo. Aqueles que dizem, não, mas era importante termos a linha cautelar, porque assim nós teríamos acesso a financiamento garantido, é preciso esclarecer que, se isso acontecesse, a condicionalidade dessa linha cautelar virava programa formal. E, portanto, voltaríamos a ter um programa exatamente como tivemos nestes 3 anos. É automático. Portanto, o nosso desejo não é ter uma linha cautelar para recorrer a ela. É para não ter de recorrer a ela. A forma como Portugal vai abandonar o programa de ajustamento é anunciada antes do próximo dia 5 de maio. Se quiser participar no programa de hoje e responder à pergunta que aqui deixamos, já sabe, pode fazê-lo. A nossa pergunta hoje é: Portugal está no caminho certo? Pode então ligar para o número 21 323 6898 ou, se preferir, deixe-nos o seu comentário por escrito através do e-mail assembleia.geral@económico.pt ou, se preferir ainda, entre em contacto connosco através do site do Económico ou na nossa página do Facebook. Em estúdio para comentar os temas de hoje, contamos com a presença e a análise de Carlos Paz. Carlos Paz, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigada por estar connosco mais uma vez. Portugal está no caminho certo? É a pergunta que deixamos lá para casa e é que lhe faço em primeiro lugar. Logo para abrir. Ok, a gente hoje pode fazer o programa muito rapidamente, fazemos em 2 minutos e vamos embora, porque eu vou responder à sua pergunta, não sei. E agora vou tentar explicar porque é que não sei. Há um livro muito famoso que se chama Alice no País das Maravilhas, escrito pelo Sr. Lewis Carroll, que tem vários ensinamentos, e um dos ensinamentos engraçados ocorre numa cena em que, depois daquelas histórias todas que a menina cresce, decresce, encolhe, estica, entra pela gaveta, sai não sei onde e sai no mundo das maravilhas. E encontra uma encruzilhada de caminhos. E é o seu primeiro encontro com o personagem, o Gato das Botas, que é um dos personagens mais importantes do livro. E ela pergunta-lhe exatamente a sua pergunta, que é: estou no caminho certo? E o Gato das Botas, do alto da sua sabedoria, confia assim os seus bigodes e responde: depende. O caminho certo depende para onde é que queres ir. E portanto, a questão que se tem que colocar para Portugal é: estaremos no caminho certo dependendo do caminho que queremos seguir. Para onde é que queremos ir? Ou seja, eu não sei se este é o caminho certo. Pode ser o caminho certo se quisermos ir para um determinado lado qualquer. Digam-me primeiro para onde é que queremos ir. E através deste caminho conseguimos perceber aonde é que vamos chegar? Isso, infelizmente, conseguimos. Vamos lá ver. O relatório publicado ontem pela Comissão da doutora Teodora Cardoso, que avalia o desempenho orçamental do país, é absolutamente arrasador. Mas absolutamente arrasador. Da primeira à última linha, não tem ponta para onde se lhe pegue. É completamente arrasador. Tudo mal, correu tudo mal, fizeram tudo ao contrário do que deviam ter feito. É basicamente o que diz o relatório. Eu não sei, volto a dizer isso, se estamos a fazer tudo ao contrário do que devia ser feito, porque depende qual é o quadro de referência no fim, ou seja, para onde é que pretendemos chegar. Se aquele desidrato que foi traçado pelo Sr. Primeiro-Ministro, logo no início deste governo, foi: temos que empobrecer, temos que reduzir os gastos, temos que tudo no sentido negativo, portanto, destrói, fecha, corta. Se esse cenário continua a ser o cenário que está na cabeça do Sr. Primeiro-Ministro, então nós estamos no caminho certo. Está certo, porque é para aí que estamos a caminhar. A pergunta que temos de fazer é se queremos ir para esse caminho. Isso é outra pergunta. Se queremos ir por este caminho ou não queremos ir por este caminho. Do ponto de vista macroeconómico, devo-lhe dizer que é uma asneira. É uma asneira pegada. Aliás, começou o discurso, creio que foi na semana passada, na famosa entrevista que o Primeiro-Ministro deu à SIC Notícias. Nessa entrevista, começou um discurso que é muito perturbante, que é o discurso de dizer que nós fizemos alguns cortes, as medidas que vamos tomar agora são para tornar alguns destes cortes definitivos, mas com outro desenho, são as palavras do senhor, mas a seguir acrescenta uma coisa que é especialmente perturbadora, que é dizer: os cortes que fizemos foram demasiado progressivos. O que isto significa o seguinte: na cabeça dos atuais governantes, cortámos muito pouco aos mais pobres e cortámos demasiado aos ricos.
É o tal caminho demasiado progressivo. E os novos cortes a substituírem podem corrigir esse sentido? Podem e vão ser de certeza. E esse é que é um grande problema, porque quando ouvimos dizer, as frases que se dizem, é alargada a base de incidência, que é para não se dizer, vão apanhar todos por tabela. Portanto, estas palavras que os economistas usam assim, e os economistas do lado político, mas a base do lado de incidência académico. pode ser para cima e como para baixo. Não, só que para cima já estão todos apanhados. O problema é que os para baixo não estão. E o ser alargado a base de incidência, já uma vez aqui no programa debatemos isso, não foi consigo, mas debatemos isso. Há um problema económico e vale a pena explicar uma vez mais esse tema. Em Portugal, em média, poupa-se 12% do que se ganha. Poupava-se 14%, hoje poupa-se 12%. É a média, é uma média do Banco de Portugal. A economia é de cerca de 12%, o que se poupa. Não quer dizer que todos os portugueses poupem 12% de todos os seus rendimentos. O que acontece é que a classe mais baixa, tudo o que ganha, gasta. A classe intermédia, tudo o que ganha, consegue poupar um bocadinho. E depois há uma classe alta, relativamente pequena, mas que poupa tanto que torna a média em 12%. Se eu alargar os cortes, a incidência dos cortes, de forma a ter menos incidência no topo da pirâmide e mais incidência na base da pirâmide, portanto, são mais pessoas a pagar, o que significa é que tenho mais corte nas pessoas mais pobres, logo tenho menos rendimento disponível nas pessoas mais pobres. Como esses gastam tudo o que têm, significa que, de novo, vou emperrar a economia. Ou seja, eu vou tirar a quem gasta tudo, vou tirar mais um bocadinho, com o corte na economia, para deixar algumas sobras para quem ganha muito que não o gasta e o economiza. E que depois vai gastá-lo na viagem ao estrangeiro ou na importação de um automóvel. E isto é negativo para o PIB. Para o PIB isto tudo conta como negativo, que são importações. E, portanto, na perspectiva económica, eu percebo que na perspectiva ideológica, temos que ser sinceros nisso, eu percebo que na perspectiva ideológica, esta ideia da sociedade meritocrática, ou seja, de que um indivíduo, porque trabalhou mais, ou porque aprendeu mais na escola, ou porque ganhou mais de herança, ou porque teve a sorte de encontrar caminhos na sua vida para desenvolver o seu rendimento, então deve ser premiado por isso. É uma filosofia ideológica, uma ideologia como outra qualquer. Ao contrário, nesta mesma ideologia se diz que o desgraçado que nunca teve empregos, o arrumador de carros que anda aqui à porta a tentar arrumar os carros, não tenho que tomar conta dele nem por nada, ele que se tivesse desarrascado na vida. É o raciocínio que está por trás deste modelo. Ora, este raciocínio, transferido para a prática, é exatamente esta política que o Governo agora pretende implementar com o novo modelo das pensões e o novo modelo de remuneração da administração pública. Portanto, se o caminho é esse, voltando à sua pergunta, se o caminho é esse, então está certo, as medidas estão certas nesse caminho. A pergunta é que se me perguntar, a mim pessoalmente, eu dessa sociedade não gosto. Ou seja, é esta a sociedade que este Governo claramente quer? É um problema ideológico. Acima de tudo é um problema ideológico. Esta ideia da meritocracia. Vamos lá ver, o coitado que teve o azar de nascer doente, que não pode produzir ou não pode trabalhar, é descartável para a sociedade. É descartável para a sociedade porque é o raciocínio de se eu ganho muito é porque trabalho muito, não tenho nada que estar a pagar, além dos meus custos, também os custos dos outros desgraçados. Este raciocínio eu não gosto dele, mas atenção que há uma corrente ideológica de centro-direita que gosta deste raciocínio. E, portanto, ganharam as eleições, estão no poder, podem fazer o que quiserem. Está certo, não podemos contestá-los. De facto, do ponto de vista económico, isto é um raciocínio errado. Por causa daquilo que eu expliquei há bocadinho. Ou seja, eu vou cortar a quem gasta, corto a economia. Portanto, cada euro que eu tiro a alguém que ganha pouquinho é um euro que eu tiro da economia. Cada euro que eu tiro a alguém que ganha muito é um euro que eu tiro de poupança. Portanto, a economia continua a funcionar. E este raciocínio não está subjacente às medidas. Carlos, há pouco foram conhecidos os dados da execução orçamental do primeiro trimestre, dados que, na lógica deste Executivo, com base na tónica de redução do déficit, acima de tudo tem sido o ponto mais marcado, correu acima das previsões. Sim. E de forma francamente positiva. Francamente positiva. Agora vamos ver como, de onde é que vem o positivo. Vamos lá ver. O déficit, e para as pessoas perceberem bem lá em casa, o déficit é a diferença entre o que eu cobrei de impostos e o que eu gastei. Portanto, esta é que é a diferença. E quando se diz déficit, significa que eu gastei mais do que aquilo que cobrei de impostos.
E o que nos diz a execução orçamental é que o déficit encolheu, realmente estamos a aproximar aquilo que gastamos daquilo que cobramos. Simplesmente depois, quando olhamos para os números, o que reparamos é o déficit era deste tamanho e o que é que aconteceu? Aconteceu que ele encolheu, mas a receita cresceu muito e a despesa cresceu mais que a receita. Ou seja, neste momento continuamos a crescer despesa. E ao crescer despesa, o que provoca é que, de facto, como a receita é muito grande, de facto, a gente olha para isso e diz, olha, bom resultado. E com base neste modelo não há margem de manobra para reduzir a carga fiscal. Aliás, vamos lá ver, o FMI é o único desta avaliação, o único que já fez um relatório é o FMI. E foi a primeira coisa que disse, que a carga fiscal ainda está baixa. Portanto, para as pessoas terem uma noção, são 25% do PIB. Mas já tivemos a garantia do Executivo de que não haveria, pelo menos, aumento de impostos, tirando a taxa criada para os produtos nocivos. Depois a gente pode falar um bocadinho dessa. Mas vamos ser muito diretos, vamos ter eleições agora. E depois vamos ter eleições daqui a um ano outra vez. E, portanto, era completamente suicida vir dizer o FMI tem razão, vamos aumentar os impostos. Agora, eles não vão ser aumentados sobre a forma de impostos como a gente os conhece, serão aumentados sobre a forma de outras receitas quaisquer. Ou seja, de outra forma qualquer de aumentar a receita. O que volto a dizer, não está errado. Atenção, como modelo não está errado. O problema que se passa é se queremos este modelo de sociedade ou não. E, portanto, eu volto a dizer, eu fico muito perturbado por nós termos 7 mil milhões de euros de déficit. E digo, perdemos 7 mil milhões de euros. Mas, ao mesmo tempo, digo, no mesmo ano em que perdemos 7 mil milhões de euros de déficit, pagámos 8 mil milhões de euros de juros. Então significa que até me tinham sobrado 1.000 milhões, se eu não tivesse a dívida e se não tivesse os juros. E vamos entrar aqui numa discussão que não acaba mais, não é? Já vamos voltar à conversa. Vamos ouvir então primeiro o telefonema. Francisco Pinho, reformado, liga-nos de Vila Nova de Gaia. Francisco Pinho, muito boa tarde. Quer responder à nossa pergunta? Muito boa tarde. Muito boa tarde, estamos a ouvi-lo. Muito boa tarde. Para já os meus cumprimentos ao Sr. Jornalista e ao Sr. Carlos Paz. Eu intervi há coisa de 3 semanas ou um mês e infelizmente não sabia o nome dele, mas mesmo com 70 anos já fixei. Os meus cumprimentos. Estou exatamente como ele, sobre se Portugal está a sair no caminho certo. Também não sei. Mas sei uma coisa que para mim é absolutamente segura, é que este não é o meu caminho. Aconteceu-me dezenas de vezes na minha vida, e já com 70 anos, não saber exatamente por onde devia ir, qual o caminho que devia seguir. Mas também me aconteceu sempre saber com exatidão o caminho que não queria seguir. Estou exatamente nesta situação. Não sei exatamente por onde quero seguir, mas por aqui não quero seguir. É tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco Pinho, pelo seu comentário aqui no Assembleia Geral. Vamos ler um dos comentários que nos chegaram via e-mail, melhor, pelo Facebook do Económico. O primeiro comentário é de Fernando Correia, que nos diz: certíssimo, em relação à pergunta, Portugal está no caminho certo, diz certíssimo, aumentamos a dívida, aumentamos o desemprego, aumentamos os suicídios, aumentamos a saída dos nossos jovens para o estrangeiro, aumentamos o número de ricos e aumentamos a pobreza e os sem abrigo. Um comentário aqui com alguma ironia por parte de Fernando Correia, aqui na nossa página do Facebook. Vamos ouvir agora Nuxa Neves, enfermeira, liga-nos de Rio Maior. Nuxa Neves, muito boa tarde. Boa tarde, Sr. Jornalista, e também para o seu convidado. Então, eu tenho a impressão que só podem estar a gozar connosco, né? A dizer que Portugal está no caminho certo. Ora, isto qualquer criança, até uma criança com 4, 5 anos, entende que se houver tanto corte e tanta medida de austeridade, encerra muita coisa. Ora, se as pessoas não têm poder de compra, evidentemente que não vão comprar, não é? E fecha tudo. Ora, o que tem acontecido ultimamente é só medidas de austeridade em cima e mais o aumento da carga fiscal. É a única coisa que tem feito. Porque para governar assim, também eu ia para lá fazer isto. Escusavam de estar lá a Assembleia da República cheia
a gastar tanto dinheiro ao erário público, acho que não merece a pena, não é? Muito obrigada, Nuxa Neves, pelo seu comentário aqui no Assembleia Geral. Lemos mais uma das opiniões que nos chegam através do Facebook, em resposta à pergunta se Portugal está no caminho certo. Hélder Silva diz-nos: o caminho é duvidoso, mas o déficit está, de facto, a diminuir. A minha dúvida é, estaríamos melhor ou como estaríamos se não tivéssemos feito o que fizemos? Como estaria o desemprego, como estaria a dívida, a economia? Mais uma das opiniões, com algumas questões aqui para respondermos. Vamos ouvir agora Álvaro Pereira, técnico oficial de contas, que nos liga de Santo Tirso. Muito boa tarde, senhora jornalista e convidado. Eu vou discordar de si do comentário irónico que houve anteriormente. Não é irónico, aquilo é realidade. Portanto, eu não vou alongar muito e só tinha que perguntar ao seu convidado, com certeza, que é um homem muito mais experiente do que eu, pelo menos tem uma formação académica superior à minha, e ele dizer o seguinte: façam a comparação da evolução dos impostos nos últimos 5 anos. O que é que aumentou mais? O IRS. O IRS é que sustenta, digamos, a base dos nossos impostos. Mas é bom falar também nos impostos indiretos, não é só nos diretos, não é verdade? Portanto, eu gostava que fosse comentada essa parte dos impostos indiretos e a evolução dos impostos em Portugal. Eu hoje assisti ao debate na Assembleia da República, deixe-me só dizer isto, fugindo um pouco do tema. Olha, eu vou-lhe dizer, é vergonhoso quando o Primeiro-Ministro é interpelado por algum deputado e ele ri-se para os colegas de lado. É a coisa mais vergonhosa que há neste país. Não tem pudor nenhum, não sabe levar as coisas com sinceridade e mente todos os dias. E está a mentir agora porque são eleições à porta. E depois vamos ver o que é que vai ser a seguir às eleições. Era o meu comentário que eu gostava de deixar. Portanto, a minha participação que eu gostava de deixar e que, se possível, se pudesse ser comentado. Muito obrigado e uma boa tarde. Muito obrigada, Álvaro Pereira, pela sua pergunta e pelo seu comentário aqui. Vamos tentar dar então resposta às questões aqui colocadas. Carlos, quer comentar esta comparação da evolução dos impostos? Sim, eu iria um bocadinho atrás. Quer um dos e-mails que veio, quer o comentário do Facebook, quer o do Sr. Francisco Pinho e quer da Dona Nuxa Neves, todos foram no mesmo sentido. Ou seja, há uma frase de um poeta que diz qualquer coisa do tipo: não sei por onde vou, só sei que não vou por aí. E basicamente estão todos a dizer a mesma coisa, quer dizer, não sabem se é o caminho certo, não querem este caminho. No fundo é um bocadinho aquilo que eu disse ao início. Eu este país não quero. O país que estamos a construir também não gosto dele. Confesso que também não gosto dele. Agora, é verdade, na outra intervenção que houve, ou de e-mail do Facebook, que chamou-lhe caminho duvidoso, mas reconheceu, e é verdade, que o déficit está a reduzir, sim, e aqui voltamos a uma discussão que já tivemos aqui uma vez, que tem a ver com este modelo moderno da Escola de Chicago, que é gerir a economia pelo Excel. Ou seja, tenho umas folhas de Excel bestiais e vou comparando dados. E realmente, de facto, no Excel, o déficit está a reduzir. E, portanto, estamos todos contentes que o déficit está a reduzir. Mas o déficit está a reduzir à custa de tudo aquilo que estes senhores disseram. Ou seja, de um elevado desemprego, de uma imigração muito grande, de uma miséria que nunca tínhamos tido em Portugal desde há muitos, muitos anos. Desde mesmo há muitos anos. É vergonhoso, 40 anos depois do 25 de Abril, vai festejar 40 anos daqui a 2 dias, nós temos um estudo do INE que diz que 10% das pessoas que trabalham e têm ordenado são pobres. Não conseguem viver. Não tem lógica. 1 em cada 10 que a gente se cruza na rua. Não pode ser. Há alguma coisa que está completamente errado neste modelo de sociedade. Eu não falo por mim, eu até sou dos beneficiados. Até podia estar todo contente com este modelo, porque, de facto, quem tem algo de seu vive muito melhor hoje do que o que vivia há 4 ou 5 anos atrás. Porque eu hoje compro coisas muito mais baratas do que o que comprava. Eu hoje, se quiser um serviço qualquer, de um canalizador, de um eletricista, de alguém para me tratar alguma coisa, trabalham a metade do preço que trabalhavam no passado. E, portanto, eu estou a beneficiar com isso. Agora, é um benefício que eu não gosto. Há quem goste, eu pessoalmente, eu não gosto. Este senhor de Santo Tirso, o senhor Álvaro Pereira, sim, lançou um tema que é muito relevante e vale a pena a gente perder aqui um bocadinho para desmistificar algumas coisas. Quando se fala dos impostos, há 2 só que contam de facto.
O resto é uma brincadeira. Portanto, há 2 impostos que contam, que são o IVA e o IRS. E só contam estes 2. Eu vou-lhe dar 2 números só para ter uma ideia da ordem de grandeza. O imposto sobre produtos petrolíferos, portanto, que todos nós barafustamos, que pagamos a gasolina muito cara, que cada vez que estamos a meter gasolina estamos a pagar um imposto diabólico, todos nós dizemos isto. O total daquilo tudo, no ano todo, são 4 mil milhões de euros. Portanto, não é nada. Comparado com o IVA ou com o IRS, não é nada. Dou-lhe outro número. O imposto de tabaco, eu sou fumador e, portanto, aqui posso falar à vontade. O imposto de tabaco dá 2 mil milhões, dá metade desse da gasolina. Agora com a promessa de vir a aumentar. Agora com a promessa de vir a aumentar e esse é um tema divertido. Esse é um tema divertido porque valia a pena discutir o resto tudo. Porque aí sim, quando estamos a falar nos outros impostos, vamos lá ver. Sobre o tabaco, eu repito, sou fumador e, portanto, posso falar sobre este tema perfeitamente à vontade. Sobre o tabaco, é fácil fazer a conta, creio que, se não estou eu estou citado de memória, que foi o anterior bastonário da Ordem dos Médicos que conduziu um estudo já há uns anos atrás sobre a taxa de cobertura dos impostos que se cobravam no tabaco sobre os custos do Serviço Nacional de Saúde com as chamadas doenças tabágicas. E chegou ele à conclusão que excedia em 15%. E, portanto, o que hoje se colhe de impostos no tabaco excede em 15% o impacto do Serviço Nacional de Saúde do tabaco. Porquê? Porque nós assumimos à partida, é muito discutível, mas assumimos à partida que este imposto teria de cobrir todo o custo do tabaco, porque há pessoas que morrem de doenças tabágicas por outras agressões que não só o tabaco, os fumos dos automóveis, do que quer que seja. Mas assumimos que o tabaco pagava 100%. Assim sendo, eu digo-lhe, então, o tabaco tem mais 8% para crescer nos impostos. Porquê? É fácil fazer a conta. Se 23% é a taxa de IVA, se ele já excede em 15%, tem que exceder em 23%, que é para ter o IVA e os impostos de tabaco cobrir o Serviço Nacional de Saúde. E aqui estaríamos todos corretos. Mas para isso vamos então discutir aquilo que há 15 dias se tentou começar a discutir em Portugal, que seria pela primeira vez uma medida muito séria, a mesma coisa para o açúcar, a mesma coisa para o sal, a mesma coisa para o álcool. E aqui entram os lobbies poderosos à mistura. O problema do sal é um problema muito simples. Não há evidência científica provada, a chamada evidência científica, de uma correlação direta entre o consumo exagerado do sal e os ataques cardíacos, as tensões altas, os AVCs, todo este tipo de coisa. Sabe-se que há uma correlação, não se sabe quanto. O que tínhamos todos como sociedade de fazer é, por exemplo, no caso do tabaco a gente assumiu, é 100%. Vamos assumir no caso do sal que seria 50%, 60%, o que fosse. Quer dizer, o sal tem que pagar 60% dos custos de saúde, estou a dizer 60% à toa, tínhamos discutido todos enquanto sociedade, tinha de cobrir 60% dos custos do Serviço Nacional de Saúde provocados pelo excesso de sal. Eu não sei se tem noção, porque a gente quando compra lá para casa não faz contas quanto é que custa um quilo de sal. Um quilo de sal custa 19 cêntimos. Portanto, um saco de 50 quilos de sal, isento de IVA, portanto, comprado por uma padaria, custa 7,5 €, 50 quilos. Mesmo que ele aumente 1 € no IVA, não é por aí. Em vez de 7,5 € custar 8,5 €, não é por aí, tem que ter um imposto especial. E o imposto especial seria, vou dar um exemplo, 1 € por quilo. E aí o saco, em vez de custar 7,5 €, custaria 57,5 €. Antes do padeiro despejar o saco todo para dentro da massa do pão, vai pensar 2 vezes. E vai pensar 2 vezes seriamente. E, portanto, tem que ser este tipo de coisas. Mas temos todos, como sociedade, de convir a mesma coisa no açúcar, igual, a mesma coisa no álcool, dizer, então quais são os custos e qual é a taxa de cobertura que queremos dos custos? Porque como não há evidência científica de uma relação 1 para 1, não podemos dizer que é 100%. Então se não é 100% é quanto? Agora, isto pressupunha estarmos numa sociedade calma, estarmos numa sociedade que discute estas coisas serenamente. Não estamos. Estamos numa sociedade em que os políticos e o atual governo em particular está brutalmente desacreditado e desacredita-se a si próprio, que é ter uma Ministra das Finanças que diz estamos a pensar nisto, e a seguir tem um Secretário de Estado da Saúde que diz estamos a pensar, a Sra. Ministra disse, e é verdade porque é uma boa solução, e vem a correr o Sr. Vice-Primeiro-Ministro e diz, não senhora, não estamos nada a pensar nisso, e a seguir o Ministro das Cervejas, o Sr. Ministro da Economia, que por acaso é Presidente de uma empresa de cervejas, que diz a correr, não é mentira, não queremos nada disso, não vamos aplicar nada disso, e se aplicarmos é só o álcool, mas a cerveja fica de fora. Estamos a brincar, não é? Já falamos mais em detalhe dos outros impostos. Vamos ouvir mais um telefonema. José Manuel Palma é professor universitário e liga-nos de Setúbal. Muito boa tarde. Boa tarde. Isto de estar doente às vezes tem benefícios.
na medida em que estou a ver o vosso programa, que me está a agradar bastante. Queria fazer apenas 2 reflexões aí para acentuar aquilo que o colega tem dito ao longo do programa. Primeiro, na definição de uma sociedade capitalista, nós devíamos estar preocupados em pôr as pessoas com igual capacidade para competir e, portanto, devíamos igualizar a sua educação, darmos oportunidades iguais para que, de facto, nós possamos ter o país e as pessoas a competirem, no sentido económico do termo, com boas ideias, novos negócios e aumentar a competitividade do país. E com esta política ao longo destes últimos anos, isto é impossível. Eu queria acentuar que houve, há 2 semanas, um relatório das Nações Unidas, onde colocava Portugal no 85º lugar, a seguir a países como a Nigéria, o Paquistão, a Jamaica, a Argélia, no índice de felicidade. Ou seja, os portugueses são muito infelizes, têm uma confiança nos outros das mais baixas no mundo e, de facto, isso correlaciona-se diretamente com um conjunto de índices extremamente negativos. Aqui não era a questão de saber se que devíamos cortar o déficit, de facto, tínhamos que o fazer, mas não há opções claras. Deitam-se o boné com a água no banho, como foi agora muito bem especificado em relação ao imposto do sal. São apresentadas medidas todas sem serem discutidas, sem serem participadas, e na realidade há uma opção ideológica que, se eu considero, como muita gente, que o caminho da consolidação das contas públicas é de facto fundamental, agora há várias alternativas de chegarmos a esse desiderato e, de facto, aquilo que estamos a ter é uma falsa ideia de consenso, não há discussão e as medidas são apresentadas de uma maneira extremamente pouco clara, pouco participada e fugindo ao consenso como o diabo na cruz. E é isso que me custa muito neste Portugal de hoje em dia. Por outro lado, para acabar, é também necessário perceber para onde é que Portugal vai. Portugal não pode competir com indústria pesada porque não temos matérias-primas, temos que as importar. Portugal tem que encontrar nichos e para isso também é preciso ter uma ideia. E essa ideia tem faltado. Muito obrigado e tem um programa muito agradável. Muito obrigado, José Manuel Palma. Já agora as suas melhoras, uma vez que está em casa doente, como disse. Já sabe, estamos aqui hoje a debater no Assembleia Geral a pergunta por saber se Portugal está no caminho certo. Já tivemos aqui algumas opiniões e estamos a contar também com a análise e os esclarecimentos de Carlos Paz para nos responder a esta pergunta. Vamos ouvir mais um telefonema. Ana Maria Gomes liga-nos do Seixal. Muito boa tarde, Ana Maria. Boa tarde. Muito boa tarde à senhora jornalista e ao seu convidado. Eu tenho estado a assistir ao vosso programa e fiquei interessada em participar também um bocadinho, porque é assim, eu acho que o Dr. Passos Coelho e a Ministra das Finanças e o Dr. Paulo Portas são uma cambada de aldrabões para os portugueses. Porque à conta deles retirarem dali e retirarem da qual eu fiquei sem um emprego e sobrevivo com 410 euros de fundo de desemprego. E eu digo uma coisa, mais uma vez, eles estão a tentar enganar os portugueses e nós, portugueses, só fomos burros se a gente acreditar neles mais uma vez. Porque eles agora dizem que dão e que dão por causa das eleições. E quando eles lá ficarem no poleiro, eles continuam-nos a roubar e a pôr o país cada vez mais na miséria que é o que nós temos. E eu digo uma coisa, estou muito chocada com este governo. Nunca pensei que este governo chegasse a tanto e só tiram aos pobres, porque aos ricos ele não tira. E eu estou a gostar muito de ouvir esse senhor que está ao lado do senhor jornalista a falar, porque não se faz o que eles fazem. Tirem aos ricos e deixem os pobres em paz, porque os pobres têm que ter um tostão para comer uma carcaça por dia. E isso eles não deixam.
E, portanto, eu agradeço-me terem ouvido, gostei muito de ter participado do vosso programa e gostei muito de ouvir o senhor. Boa tarde e obrigada. Muito obrigada pelo seu comentário, Ana Maria Gomes, que nos ligou agora do Seixal. Carlos Paes, quer comentar estes dois últimos telefonemas? Sim, ia começar pelo Sr. José Manuel Palma, que pelos vistos é um professor universitário como eu, portanto aí as melhoras, já agora é verdade, estava doente. Ele disse uma coisa que é verdade, que a essência da sociedade em que vivemos deveria ser as pessoas terem igual capacidade de competir. E, portanto, essa igual capacidade de competir na sociedade entre todos nós, competir sem ser no mau sentido, competir no bom sentido, caminharia para o desenvolvimento da sociedade. A verdade é que nós, com a atual política que temos estado a seguir, em toda a União Europeia, não é Portugal, atenção, isto é um problema de toda a União Europeia, com a atual política que temos estado a seguir, temos estado a destruir isso ao longo do tempo. E neste momento estamos a discutir em França, em Itália, em Espanha, em Portugal, estamos a discutir a competitividade pelos preços baixos, ou seja, a competitividade pelo baixo salário, outra vez o relatório do FMI que diz que temos de baixar os salários, por muito que depois o Sr. Vice-Primeiro-Ministro diga já baixámos, não é verdade, eles continuam a dizer que têm que baixar os salários. Porquê? Porque vamos competir com o Bangladesh ou com a China. E estamos a promover dessa maneira a crescente desigualdade de oportunidades? Claro, muito acentuadamente. Vamos lá ver se eu consigo aqui explicar. Quando falamos de um país é o quê? É o Estado, as pessoas e os empresários, empresas e setor financeiro. Portanto, as empresas em geral, o Estado e as pessoas. Se nós temos um momento em que a economia está a crescer, portanto, tecnicamente, o país está melhor. A economia está a crescer, portanto, tecnicamente, vamos dizer, o país está melhor. Se ao mesmo tempo, isto está a acontecer, mas do lado do Estado, o que está a acontecer é que estamos even, está empatado. Melhorou no déficit, piorou na dívida. Portanto, o Estado ficou. A economia cresceu, mas o Estado ficou para trás, está onde estava. O desemprego aumentou. Como o desemprego aumentou, significa que as pessoas estão pior. Então, para o país melhorar, se as pessoas pioraram e o Estado ficou na mesma, quem melhorou foram as grandes empresas e o setor financeiro. E, portanto, estamos a promover as desigualdades. E é verdade, porque depois olhamos para as tabelas dos mais ricos e do crescimento das fortunas, cresceram à brava nestes últimos anos. Mas é típico, atenção, não é um problema do nosso governo, sejamos diretos, é típico de qualquer processo de ajustamento por austeridade. Em qualquer processo de ajustamento por austeridade, o que acontece é, tecnicamente, sempre cai primeiro a machadada sobre o setor do trabalho e o setor financeiro recupera mais depressa. E, portanto, quando isto acontece, aumenta as desigualdades. E, portanto, a atual política conduz a um aumento de desigualdades. E esse leva-nos ao caminho desta nossa última espectadora, a dona Ana Gomes. E esta senhora disse uma coisa que eu escrevi aqui a minha frase, descrédito dos políticos. Ou seja, tudo o que ela disse foi neste sentido. E este é um problema sério, porque como sociedade, demos há bocadinho o exemplo do sal, do açúcar, do álcool, como sociedade devíamos estar a discutir estas coisas muito a sério. Devíamos estar a discutir, por exemplo, o famoso encerramento dos tribunais, ou o famoso encerramento dos centros de saúde, ou o famoso encerramento de escolas. Devíamos estar a discutir isso, mas a discutir isso de uma forma simples, aberta. Dizer assim, eu precisava de 50 escolas quando não tinha estradas. Agora tenho as estradas a unir as escolas, se calhar só preciso de 30. Mas então tenho que garantir que as pessoas podem ir. Para as pessoas poderem ir, tenho que criar um sistema de transportes para elas lá poderem chegar. E, portanto, é muito mais barato eu levar a pessoa da freguesia ao tribunal do que manter o tribunal aberto. E até é mais cómodo para a pessoa, vou buscá-la a casa e levá-la ao tribunal. Mas é tudo isto que tínhamos de estar a discutir serenamente enquanto cidadãos. E com uma classe política extremamente desacreditada. E houve um senhor que há bocadinho disse, e é verdade, se assistiram hoje ao debate na Assembleia da República, o debate na Assembleia da República foi absolutamente vergonhoso. Porque, além da falta de qualidade técnica, insultam-se uns aos outros. Quando uns falam, os outros mandam bocas por trás. Ou seja, nada daquilo cheira a solene, a sóbrio, a gente decente. A gente olha para aquilo e diz, estamos a pagar o ordenado desta gente para fazerem isto, para fazer esta miséria. Carlos Paes, muito obrigada por estar connosco mais uma vez. Até a próxima quarta. A Assembleia Geral de hoje termina por aqui. Amanhã voltamos com mais um tema para analisar. Até lá.